Graças a Deus, irmãos, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de compartilhar essa tribuna com os irmãos, com esta igreja, já deixando a paz do nosso pastor Carlos Cleito, ali do Vargem Grande 1, sobre a sua orientação e direção, estamos aqui presentes. Agradeço aos companheiros que, sucintamente, nos recepcionou muito bem, nós somos muito agradecidos. Estou aqui acompanhado da minha esposa, que está ali no fundo, nossa irmã Juscelia. Irmãos, eu preciso contar a experiência. Eu não sei o que o Senhor vai fazer. Eu estou totalmente na mão dEle. Preparei o sermão, irmãos. O sermão estava pronto. A gente tem hábito em fazer isso. Sou professor de teologia e a gente instrui exatamente sobre isso. Mas nessa noite, não será o meu conhecimento, não será aquilo que eu compreendo dos textos, mas nessa noite o Espírito Santo falou: hoje quem diz sou eu. Você pode até preparar o sermão, mas nada do que você escreveu fará sentido se você não disser aquilo que o Espírito Santo tem para falar para esta igreja. E eu entrei em desespero, irmãos, porque eu compartilhei essa... Não classifico como revelação, foi um sonho. E nesse sonho eu fazia pão, e ao fazer este pão, o que chamava a atenção é que o pão, mesmo com fermento, ele não crescia. Tinha fermento, tinha todas as quantidades certas para fazer o pão, mas o pão não crescia. Houve o tempo da fermentação e o pão não cresceu. E eu fiquei desesperado, isso em sonho. E a voz dizia: existe uma solução para que este pão possa crescer. Não é o tempo e não é o fermento. Você vai usar de uma ferramenta para que esse pão possa crescer. E a ferramenta para que esse pão possa crescer é que você vai colocar por um período de tempo no forno. E à medida que esse pão estiver neste forno, ele vai chegar ao nível da fermentação. E chegando ao nível da fermentação, passando por esse processo do forno, certamente este pão vai crescer. E o que chamava atenção naquela visão que eu estava tendo, é que após retirar este pão do forno, o pão não só cresceu, mas ele transbordou adiante daquela forma que ali estava e teve que se trocar da junção de uma forma quadrada para uma forma redonda, porque grande era o forno e grande era também a quantidade de pão. Eu confesso aos irmãos que eu não entendi nada. Eu aceitei o convite do pastor de último caso, e estava com o texto certo, João capítulo 17, e o Senhor, por meio do Espírito Santo, disse: não é este. Então, irmãos, a direção do texto, quando as irmãs estavam aqui louvando, porque Deus ainda fala no meio dos louvores, o Espírito Santo me impulsionou ao seguinte texto que eu quero compartilhar com vocês. João, capítulo de número 6. Aleluia. João, capítulo de número 6, versículo de número 34. Aleluia.
do versículo 34, irmãos, até o versículo de número 40. João, capítulo 34. Capítulo 6, versículo 34 ao versículo de número 40. E serei direcionado pelo Espírito Santo, irmão. Não sei o que Deus vai fazer. Inclusive, o louvor já está destinado ao meu coração, que o Senhor pediu para que nós louvássemos ao término dessa mensagem. Vamos esperar aquilo que o Espírito Santo tem para os nossos corações. Disse assim, irmãos, é um texto muito conhecido pela igreja. Disseram-lhe: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Senhor, dai-nos sempre deste pão. E Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse: vós me vedes, mas não credes. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vem a mim, de maneira alguma, sobre circunstância nenhuma, eu não o rejeitarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nada do que ele me deu. Sim, esta é a vontade do Pai. E quem vê o Filho e não crer, tem a vida eterna. E quem não crer nele, tem a vida eterna. E eu, aquele que crer, ao que crer, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Sim, esta é a vontade de meu Pai. Quem vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Irmãos, um texto bem conhecido da igreja, que tem direcionamento para a igreja, apontamentos extremamente importantes, um texto que traz uma simbologia importante para a orientação e despertamento da igreja. Jesus inicia este texto no capítulo de número 6, a partir de um grande milagre. Milagre este também conhecido por toda a cristandade. O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E depois deste milagre, Jesus se reúne com os discípulos. E nesta reunião, há um discurso, há um diálogo, não simplesmente acerca do que Jesus tinha acabado de fazer. Mesmo os discípulos, tendo visto este grande milagre, chega à conclusão que com toda aquela dimensão de pães, os discípulos vão indagar a Jesus. Vão tentar buscar algum esclarecimento e principalmente sobre o seu porvir. Na realidade, a maior preocupação dos discípulos
é tentar entender qual era ou qual seria a trajetória que Jesus estava traçando para as suas vidas. Porque eles foram incertos diante da presença do Senhor. Ao ouvir o chamado, não houve questionamento. Ao ouvir o chamado, simplesmente aquilo que estava fazendo, eles deixaram de fazer. Aonde Jesus passava, e ele chamava dizendo, venha a mim, eles de prontidão foram até Jesus. Jesus não chegou de imediato prometendo a cada um deles a vida eterna. Jesus não prometeu cargos políticos. Jesus não disse a eles que seria o majoritário Messias, o grande revolucionário, que extinguiria toda Roma e aquilo que iria acontecer se levantaria como o rei de Israel. Não. Jesus simplesmente disse, aquele que vem após mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Aleluia. E nesta indagação, nesse discurso, disse o Senhor, dai-nos, os discípulos ansiosos, deste pão. Dai-nos esperança, Jesus. Dai-nos perspectiva de vida. Dai-nos uma fórmula para os nossos problemas. E talvez nós nessa noite agimos da mesma forma. Pedimos ao Senhor, imploramos a Ele, solicitamos como o apóstolo Paulo. Mas nesta noite Jesus diz para cada um de nós que estamos aqui presente, a minha graça te basta, e é na fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. Aleluia. Eu sei que precisamos sim solicitarmos, pedirmos, implorarmos ao Senhor, mas nesta noite, ao pedir o pão da vida, Jesus diz, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. Então Jesus não só explica, não só esclarece aos discípulos, mas traz uma das maiores esperanças do cristianismo. Ele responde pela indagação dos discípulos. Ele responde pela intercessão que está sendo feita lá em quatro paredes, aonde as lágrimas rolam. Ele está respondendo dizendo, eu sou o pão da vida. E quando Jesus utiliza essa expressão, a mesma expressão que foi a sentença da sua morte, pois quando ele se declara, o grande eu sou, os sacerdotes e os saduceus disseram, este homem agora não tem como escapar, este homem agora tem que morrer, porque quem é ele para dizer que é Deus? E Jesus, quando vai para o Calvário, Jesus não vai como um fracassado, Jesus não vai como um perdedor, Jesus está diante do Calvário pensando, eu estou cumprindo os desígnios do meu Pai, e se for para sofrer por este povo, eu vou sofrer, porque através do meu sangue, a história da humanidade será mudada para a glória de Deus Pai. Aleluia. E com a voz suave Jesus diz, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim, aleluia. Quem vem a mim, nunca mais pode passar o que for,
pode sofrer, pode passar pela peleja, pelo estreito, pode até estar dentro da fornalha, mas quem vem a mim, eu faço questão de banquetear com ele. Não vai passar fome. E esta mensagem não é fome do ponto de vista físico. Jesus está deixando claro que após estarmos com ele, a nossa história vai mudar. Outrora sim, passávamos fome, porque estávamos perdidos, porque não tínhamos esperança, porque não enxergávamos o porvir, porque tudo quanto nós contemplávamos era passageiro. E Jesus faz questão de mudar a história da nossa trajetória. Então, meu irmão, se você está diante do Senhor, não vai passar fome. E não só não vai passar fome, porque aquele que crê em mim, nunca mais, se passou algum momento, nunca mais você terá sede. Porque Jesus é o rio da vida. Porque Jesus está em prontidão para te abençoar. Só que o Senhor nos traz um alerta, e esse alerta é exatamente para aqueles que estão adiante dele. Eu, porém, vos digo, vós me vedes. Jesus está fazendo uma afirmação. Vós me vedes, vocês me veem, vocês me contemplam. Vocês estão comigo, vocês andam comigo, você vê as coisas acontecerem, mas vocês não credes. Anda com Jesus, está com Ele, vê a sua glória, vê a majestade, até se questiona se de fato é Deus. Ele fala, sou eu mesmo, mas você não acredita. Levanta de manhã, Ele está contigo, mas você não crê. Porém, todo aquele, e aí, mesmo nesta orientação, Jesus diz, todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vem a mim, irmãos, de maneira alguma, eu lançarei fora. Aqui a gente começa a entender como é que funciona o desígnio de Deus. Que dentro da nossa racionalidade humana, chega a ser incompreensível. No sábado eu estava explicando para os alunos da teologia a seguinte questão acerca da salvação. Determinado irmão cai, pela fragilidade ou pela fraqueza, nós aprendemos isso hoje pela manhã na escola dominical, nós estamos sujeitos a pecar. A nossa proposta é sempre estar nos aperfeiçoando em santificação, mas o comentarista deixa bem claro que a velha natureza está lá, e se ela está lá, nós estamos sujeitos a pecar. Caímos por algum descuido, por alguma fraqueza, e chegamos adiante de Jesus como o publicano. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim.
Este é o lamento daquele que cai, irmãos. Porque ele não consegue enxergar, em circunstância alguma, o tempo de crente dele, o conhecimento dele. Ele só enxerga a sua fraqueza. E ao enxergar a sua fraqueza, ele reconhece a si mesmo da sua limitação. O problema é que Jesus, diante desta circunstância, de imediato, pois ele conhece os corações, perdoa o irmão, perdoa a irmã, perdoa o jovem, perdoa o adolescente, mas infelizmente nós precisamos aprender com Jesus, pois a igreja ainda não entendeu da grande misericórdia de Deus nas nossas vidas, e nós fazemos tal como aquele sacerdote. Nós não enxergamos a misericórdia, nós não enxergamos o perdão, nós impomos o dedo daquele que caiu, nós não oramos por ele, nós não jejuamos, não intercedemos, e o resultado é que aquele miserável que está pedindo por compaixão de Cristo, ele diz: levantar-me-ei lá do monturo e me reerguerei, porque o Senhor é comigo. Nós, enquanto igreja, irmãos, precisamos entender o Evangelho de Jesus Cristo. Nós não estamos fazendo apologia ao pecado, não. Mas o próprio Jesus deixou bem claro na carta de João, ou no seu, melhor, do seu evangelho. Filhinhos, não pequeis. Jesus não está fazendo apologia ao pecado, ele está dizendo: filhinhos, não pequeis. Mas, como eu conheço a natureza humana, se pecardes, tens um advogado, tens um promotor de justiça pelas tuas causas. Tem aquele que vai falar: não, eu tomo a frente. Satanás, é comigo. Porque todo aquele que o Pai me der e vir a mim, de maneira alguma, sob circunstância nenhuma, porque eu tenho um propósito, porque eu tenho um projeto, ele é meu. Porque pode passar o tempo, para nós que somos temporais, mas Jesus, que é atemporal, está dizendo: pode passar o tempo, pode ser o que for, mas nem que eu tenha que trazer ele sobre o jugo penal, ele voltará, porque eu não lanço o que é meu fora. Deixa lá, irmão. Continua fazendo o que você está fazendo. E o que Jesus nos orienta é: cabe a mim e a você orar por ele, interceder por ele, chorar por ele. Mas Jesus não tem jeito, para Jesus tem jeito. Jesus é quem trabalha. Acabei de dizer, irmãos, eu tinha tudo pronto. Jesus falou: nada disso. É eu quem trabalho. Sou eu quem faço. Pela orientação do Espírito Santo, cabe a nós somente orar, somente orar, somente orar. Mas eu não estou vendo o resultado. O resultado não é nosso. Vamos sim nos alegrar, será uma grande bênção, mas Jesus está dizendo, irmãos, o nosso papel é orar. A causa não está perdida, porque ele disse: de maneira alguma eu vou lançar fora. Continuo. Pois eu desci do céu,
não para fazer a minha vontade. Eu fico pensando, irmãos, o que levou Jesus a tomar essa decisão por nós? Qual é a nossa qualificação? O que nós temos para oferecer a Jesus? Isso eu estou falando a ponto dele ter descido do céu por nós. Pergunte a si mesmo qual é a qualificação que você tem para que Jesus descesse do céu por nós. Qual é o oferecimento que nós temos para dá-lo? O que nós temos? O que estamos fazendo? O que nós queremos? Pois ele desceu do céu não para fazer a sua vontade. Orientação que nós aprendemos aqui. Ele desce do céu não para fazer a sua vontade, ou seja, já estava no coração de Deus a nossa redenção. E às vezes a gente tende a se perguntar: valeu a pena o sacrifício de Jesus? Valeu a pena ele ter passado o que ele passou? Será que nós compreendemos a dimensão do seu sacrifício? Porque ele desceu do céu por mim e por você, irmãos. E o que me chama a atenção, eu sempre comento isso com meus alunos, é que além de Jesus, a gente não saber o que ele vê em nós, Jesus pega a gente de uma forma tão miserável, abrupto, uma pedra, e aos poucos ele vai moldando. Ora, ele tem que bater o martelo mais forte, porque às vezes a pedra tem que quebrar com mais proporção, mas tem hora que ele tem que bater aos poucos. Ele vai batendo aos poucos. Você vai sentindo. Ai, doeu. Mas você vai passar, irmãos. Você já era pedra bruta. Hoje você é vaso. Ninguém fica na tendência de pedra. Jesus pega até as pedras, mas a intenção é formar vaso. Ele ainda pega pedra bruta, ignorante, bruto, estúpido, atrapalhado, sem nenhuma perspectiva, nem para a sociedade e nem para nós que somos crentes. Vamos ser sinceros, que a gente olha uns e fala: ixi, aquele ali não vai não. Aí Jesus fala: deixa comigo, eu estou trabalhando na pedra, o meu negócio é com vaso, eu não vou deixar como pedra, vai ser vaso, e eu vou expor. Pode ficar escondido, mas a intenção é expor o vaso. Não pelo vaso, mas para a glória de Deus. Ele continua. Não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E aí ele diz qual é a vontade daquele que o enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta. Então ele vai dizer o que é. É que eu, Jesus, que fui enviado pelo Pai, não perca nada. Nada do que ele me deu. E aí, irmãos, alguns podem até falar assim: espera aí, como é que fica a situação do Judas?
compreenda o texto, nada daquilo que ele me deu. Ou seja, de uma questão lógica, Judas não era. Estava no meio, comia junto, participava dos cultos, via os milagres, mas foi desmascarado. Amém, irmãos? Estava no meio, comia da ceia, via os milagres, mas não era. Não fazia parte. Foi desmascarado, porque com Jesus não existe mistério. Com Jesus as coisas é às claras, é transparente. Você pode esconder de mim, pode esconder do pastor, pode esconder dos obreiros, mas com Jesus não, meu amigo. Jesus conhece, e Ele ainda revela. Ele ainda fala, ele usa, ainda tem remanescente, tem mancebo, tem trigo, ainda tem pão, tem água, tem alimento, mas tem joio também no meio do trigo. Tem. Só que o que Jesus ensina na parábola, olha, ele vai crescer junto, vai até parecer com trigo, mas não é trigo. Tem aparência, mas é fake news. Não é trigo. E se não é trigo, porque o trigo tem serventia. A cevada tem a serventia. Para uma série de coisas, desde a farinha até a produção do pão. O joio não, Jesus deixou bem claro. Eu arranco, porque ele não permanece, tá? Eu arranco fora e queimo. Eu nem quero, não serve para mais nada. Pode até crescer no meio. Pode até parecer. Mas não fica, não permanece. Nada do que ele me deu, ele irá perder. E ele diz, mas o ressuscitarei no último dia. Irmãos, duas coisas importantes aqui, irmãos. E me parece que à medida que o tempo está passando, as mensagens direcionadas pela pessoa do Espírito Santo, cada vez mais, remete à vinda de Cristo. Não sei se os irmãos estão percebendo, se estão atentos a isso, não sei, tá, irmãos? O que eu percebo é que à medida que o tempo está passando, a mensagem do Evangelho acerca da vinda de Cristo está mais evidente do que tempos atrás. Seja por questão dos sinais, que isso já está às claras, seja para nós entendermos que, vou fazer uma referência importante, que mesmo estando as 10 virgens juntas, porque é isso que o texto diz, estavam todas as 10 esperando. Todas as 10 viram o grito do noivo. Mas só 5 estavam preparadas. Então, o que eu percebo, irmãos, é que a mensagem do Evangelho sobre a vinda de Cristo está mais evidenciada. Porque Jesus disse, a vontade do meu Pai é que estes filhos que nele crê, não só ressuscitem, mas tenham a vida eterna. E o fato de nós estarmos hoje buscando continuamente a santificação, nos eximimos de tudo que está no mundo, é porque nós ainda acreditamos
que Jesus, a qualquer hora, ele vai voltar. A nossa convicção, irmãos, a nossa certeza, não é de estar mais um domingo na igreja, não é mais abrir o olho de um amanhecer. A nossa perspectiva é: Jesus não veio hoje, não tem problema. Se até meia-noite ele não vier, eu espero ele amanhã. E se ele não vier, eu continuo esperando. Eu vou passar o tempo que for, mas ele disse que vem. E se ele disse que vem, a qualquer momento ele virá. É uma esperança, irmãos, que muitas das vezes, sim, pela nossa questão humana, é colocado mesmo ao questionamento. Jesus não veio. Jesus não veio. Cadê Jesus? E aí, irmãos, a gente começa a olhar os sinais. A gente começa a enxergar os acontecimentos. E não é possível que, diante de tanto acontecimento, nós não olhamos para nós mesmos e falamos: Jesus está voltando. Porque se nós não estamos pensando desta forma, irmãos, as pessoas que estão lá fora estão pensando. Muitos já estão dizendo: gente, nós estamos no fim do mundo. As coisas que estão acontecendo não são normais. Não há compreensão científica. E aí os crentes estão dizendo: epa, Jesus está voltando. Evangelho sendo disseminado a toda criatura. Sinais no céu, na terra e no mar. Um recente aí que a gente viu, né? Olhava para o céu, se é na mitologia grega, eles iam dizer que era Zeus que estava lançando os seus raios. A gente contemplou aquele sinal no céu, na quinta-feira, e alguns poderiam até pensar: não, mas é mais uma noite de relâmpago. É mais uma noite que vai chover. Irmãos, fiquem atentos aos sinais. Jesus está voltando. Irmão, nós queremos um grande avivamento. Irmão, o texto diz, e a gente tem visto isso: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Mas ainda não é o fim. Então, quando nós enxergamos textos bíblicos, olhamos para a nossa realidade, só cabe uma coisa, irmãos: uma promessa. E aí esta promessa ele disse para nós. Ele disse: sim, esta é a vontade de meu Pai. Quem vê o Filho e nele crê, está garantido, certificado, assinado, tem a vida eterna. E eu os ressuscitarei naquele dia. Irmãos, entendemos uma coisa: Jesus nos certificou para que, seja em vida, seja em morte, Ele nos garantiu a vida eterna. Eu não sei porquê ou as razões que Ele nos concedeu. E aí, irmãos, são os desígnios de Deus que a gente não compreende, que a gente não entende. Por que que, com alguns, Jesus trata de meu filhinho, amado meu, filha minha. E com outros, ele já diz: não te digo eu,
levanta e anda. Não queira entender os desígnios de Deus, porque Ele trata com cada um individualmente, Ele conhece cada um de vós. Entenda uma coisa, falando manso ou exortando, glorifique ao Senhor, porque Ele está falando contigo. Porque o dia que Ele parar de falar, meu irmão, nós estamos arruinados. Pode exortar, Jesus. Pode falar. Seja manso ou seja exortando, mas continua falando aos nossos corações. Não deixe de falar conosco. Continue nos orientando. Porque como filhos que somos, que conhecemos, ora somos rebeldes. Ora, estamos muito bem, um relacionamento abençoado com Cristo. Mas ora nós somos rebeldes. E como todo filho rebelde, irmãos, é necessário uns puxões de orelha. Porque o pai ama, porque ele cuida, porque ele zela, porque ele não quer perder, porque ele quer o bem, ele não quer o mal. Porque vocês, irmãos, já não estão mais na categoria de servos. Vocês são filho. Passou o estágio de ser servo. É filho, irmãos. Filho amado. Filha amada. E quando a gente chega nessa categoria, irmãos, nós entendemos que existe intimidade e relacionamento. Só que nessa noite, a orientação para nós é a seguinte: está faltando um relacionamento. Porque Jesus está com saudade, irmãos. Jesus está com saudade. E eu não vou falar do seu primeiro amor, eu vou falar o seguinte: eu estou com saudade de ouvir a sua voz. De quando a gente conversava, de quando você chorava, de quando você confiava, porque parece que a gente perdeu a confiança com Cristo. Ou é pelas nossas forças, ou pelo aquilo que nós temos. Parece que Cristo ficou ao terceiro plano. Primeiro eu, segundo o meu conhecimento, e Jesus, se a coisa fugir do meu controle. Mas ainda assim, Jesus tem uma resposta para mim e para você. Ele diz: quem disse para você que eu trato com coisa possível? O possível é para você mesmo. É para você lutar, para você caminhar, para você conquistar. O meu negócio é com o impossível. Possível é com vocês. Comigo o negócio é no impossível. É olhar para a circunstância e ver, não dá mais jeito, não tem jeito. Aí ele fala, agora é comigo. Agora deixa comigo, porque o grande eu sou chegou. Vai fazer, vai realizar, e você vai ficar, eita, Deus é Deus. Porque até então eu pensava que conseguiria. Mas Deus trata no impossível. Para terminar, irmãos, eu gostaria de pedir que a mocidade e os adolescentes louvassem ao Senhor. Eu não sei se é um hino. Eu não sei se é um corinho, não sei, mas eu sei qual é. João viu. João viu. Não sei se é um corinho, não sei se é um hino. Acredito eu que toda a igreja conheça, portanto, a mocidade e os adolescentes, eles estarão
em linha de frente louvando, mas a proposta é que toda a igreja louve ao Senhor. Este hino, ou corinho, em que João viu. O que me deixa maravilhado é o fato de João ter visto. E João, ele não só viu, ele compartilhou conosco o que ele viu. Não foi um dia, não foi só uma noite, mas ele viu. E muito de nós, em dado momento da nossa carreira, já vimos maravilhas de Deus sobre a nossa vida. Jesus ainda é o mesmo. É o mesmo que mostrou para João. Ele continua mostrando para você que Ele vai mudar a história da sua vida. Que Ele vai e está no controle de tudo. Acalma o teu coração. Conforta e consola a sua alma. Porque Ele está na frente, irmãos. Aleluia! João viu. E ele não viu qualquer coisa. Ele viu uma das maiores visões que nós encontramos no texto sagrado. João viu. E o que ele viu, irmãos, ele vai compartilhar conosco nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. João viu. Aleluia. Milhares e milhares de anjos. Canta a igreja. Aleluia. Que voavam ao redor do trono. Oh, aleluia. Que voavam ao redor do trono. Glória a Que Deus. voavam ao redor do trono. Aleluia. De Deus. Oh, glória a Deus. O que João viu, irmãos. João viu. Aleluia. 7 castiçais de ouro. Oh, aleluia. E no meio dos 7 castiçais. Aleluia. Semelhante ao Filho do Homem. Aleluia. Quem era este homem? Era Jesus. Era ele. Era ele. Era ele. Aleluia. Não era um sonho. Oh, glória. Era realidade. Aleluia. Pela cidade santa. Para nós. Para nós. Aleluia. Para nós. Para nós. Aleluia. Glória a Deus. Jesus Cristo está. Ele vem. Ele vem. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Não mais pode suportar. Aleluia! Todas essas maravilhas. Oh, aleluia! Glória a Deus! É, irmãos. Aleluia! Quem vencer. Aleluia! Glória a Deus! João viu. E eu também espero ver. Aleluia! É a nossa esperança. Que foi por É a ele nossa veio. esperança, irmãos. E a morte ele É a venceu. nossa esperança. E por isso a vida eterna nos Aleluia. concedeu. Glória a Deus.
glória ao Senhor. Aleluia. Deus é fiel, irmãos. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Não era um sonho, irmãos, é realidade. A vinda de Cristo é uma realidade, não é um sonho. É uma promessa, é realidade. O que Jesus tem preparado para nós, irmãos, é uma realidade. Jesus tem preparado grandes coisas para nós, irmãos. Não é um sonho, é realidade. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Eu encerro, irmãos, fazendo uma súplica à igreja. E toda vez que eu tenho oportunidade de fazer essa súplica, eu peço à igreja, aleluia. Oh glória, aleluia. O Espírito Santo está aqui, aleluia, glória a Deus. Oh, coisa maravilhosa, como o irmão disse. Ontem pôde até ser difícil, mas hoje está gostoso. Aleluia. Ontem eu não estava bem, mas hoje o negócio está bem. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A minha súplica é, irmãos, para que toda a igreja coloque sobre os seus joelhos. É uma petição que eu suplico à igreja. Coloque a nossa juventude e os nossos adolescentes sobre os seus joelhos, irmãos. Pelo amor de Jesus Cristo que vocês têm, coloque a nossa juventude sobre os seus joelhos. Irmãs do círculo de oração, coloque a nossa juventude sobre os seus joelhos. Irmãos, a continuidade do nosso trabalho, pregadores, tocadores, líderes, pastores, obreiros, tudo que compõe um corpo de uma igreja, terá um novo renovo, será restaurado, será modificado, porque eu não sou eterno. O pastor Edson não é eterno. E Deus ainda vai levantar mancebos na terra.
Mas para que isso ocorra, há um grande lamento que precisamos fazer: entregar a nossa juventude nas mãos do Senhor. Paremos de criticar os nossos jovens e adolescentes. É chegado o momento de levantarmos um grande clamor acerca desses jovens e esses adolescentes. É chegado o momento em que eles assumirão aquilo que hoje nós designamos. Porque tal como foi com Davi, ele também é com a nossa juventude e com os nossos adolescentes. Então eu lá faço um lamento, irmãos. Ore pelos nossos jovens. Interceda como um propósito para que Deus levante na nossa juventude homens e mulheres para a sua grande obra, porque ela não para, ela é ativa. Chega desta história de dizer que os nossos jovens e os nossos adolescentes são fracassados ou são fracos e frios. Os nossos jovens nasceram no meio do fogo e tem fogo em vossas vidas. Entenda isso de uma vez por todas. Aleluia. Goste você ou não, seja eles bereanos ou não, interceda pela nossa juventude, pelo amor de Jesus Cristo. É isso que eu suplico aos irmãos e agradeço do fundo do meu coração pela vida de cada um de vocês, irmãos. Que o Senhor continue prosperando, abençoando e, acima de tudo, colocando as suas vidas unicamente aos pés da cruz. Muito obrigado, irmãos.